Mateus, a história de um trabalhador brasileiro e o desfecho que esposa como o jogo destrói vidas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Virgínia. Mateus, a história do desfecho. A ideia que parecia promissora, o sonho de Mateus. Mateus, como muitos trabalhadores que lutam para fazer frente às despesas do dia a dia, teve uma ideia que ele achou que mudaria sua vida. Ao ouvir falar dos benefícios prometidos pelo jogo do Tigrinho, também conhecido como Fortune Tiger, como o jogo está disponível em diversas plataformas de jogos de azar, espalhando-se facilmente por meio da internet, ele começou a enxergá-lo como uma saída rápida para alcançar a estabilidade financeira que seu trabalho não proporcionava. Trabalhava em uma oficina de conserto de carros, onde cuidava da manutenção e reparo de veículos de diversos clientes em Salvador, ganhava pouco mais do que o salário mínimo e tinha que ajudar a mãe idosa e pagar o aluguel de um pequeno apartamento na zona norte da cidade. A promessa de prêmios altos e ganhos fáceis feita por meio dessas plataformas, como o Tigrinho está presente em várias delas, pareceu, naquele momento, a única forma de dar um passo adiante e construir a vida próspera que ele tanto almejava para si e sua família. Nenhum deles imaginava que por trás desse jogo estava Ken Zan, fundador da empresa maltesa Pocket Game Soft, PG Soft, que criou o Tigrinho, movido pela lógica capitalista, que colocava lucro acima de tudo, mesmo que isso prejudicasse vítimas e familiares em todo o território brasileiro. 2. Emoções à flor da pele, o delírio da aposta. O que começou como uma pequena esperança logo se transformou em delírios impulsionados pelas emoções. Na euforia do momento, Mateus deixou de lado o senso crítico, permitindo que sentimentos intensos e a forte vontade de alcançar uma vida próspera substituíssem o pensamento racional. Como o Tigrinho, criado por Ken Zan, está em diversas plataformas de jogos de azar, ele passou a acessar diferentes sites e aplicativos para realizar suas apostas, acreditando que ter mais opções aumentaria suas chances de ganhar. A cada aposta feita em uma dessas plataformas, a ilusão de que a sorte estaria do seu lado só crescia, assim como sua crença de que poderia garantir conforto e segurança para quem amava com pouco esforço. Com o aumento das apostas em todos os lugares onde o Tigrinho está disponível entre as plataformas de jogos de azar, começou a surgir uma leve perturbação mental que mais tarde se desenvolveria em pós-paranoia. Ele passou a guardar seus últimos dinheiros para apostar nessas plataformas, deixando de comprar materiais para a oficina de conserto de carros onde trabalhava e adiando pagamentos essenciais, convencido de que na próxima rodada tudo mudaria. Ken Zan, que criou o Tigrinho e fundou a empresa responsável por ele, movido pela lógica capitalista de lucro acima de tudo, não se preocupava com o impacto que suas ações causavam nas vidas das pessoas e seus familiares, destruindo vidas em todo o Brasil. 3. Da realidade à confusão, o desequilíbrio do pensamento. Com o tempo, a linha entre sonho e realidade foi se apagando. O equilíbrio do pensamento que mantinha Mateus conectado à sua rotina de trabalho na oficina de conserto de carros e às suas responsabilidades foi sendo corroído por uma espécie de pós-paranoia, e também pela intensa busca por uma vida próspera que parecia tão próxima, mas ao mesmo tempo inatingível. Ele sentia que estava sempre à beira de um grande prêmio, já que o Tigrinho, desenvolvido por Ken Zan, está em diversas plataformas de jogos de azar e ele alternava entre elas constantemente, mas que algo estava impedindo que ele alcançasse o objetivo. Essa pós-paranoia, aliada ao desejo de construir um futuro melhor, o fazia se isolar cada vez mais do convívio que antes fazia na comunidade, chegar atrasado ou com falta de concentração para consertar os carros na oficina. Para cobrir as despesas das apostas e pagar contas atrasadas, ele acabou pegando empréstimo em 2 credores informais que são agiotas. Posteriormente, sua esposa relatou que recebeu 2 ameaças de morte pelo telefone quando ligaram para ele e ele não estava perto para atender. O culpado maior por essa situação é Ken Zan, que criou o jogo do Tigrinho e fundou a empresa que o distribui. Movido pela lógica capitalista, prioriza lucro acima de tudo, prejudicando não só vítimas como Mateus, mas também seus familiares, com seu jogo destruindo vidas em todo o território brasileiro. 4. O colapso da crença, a ideia destruída. A promessa de uma vida próspera e satisfatória que Mateus acreditava que o jogo do Tigrinho traria, como o jogo, criado por Ken Zan, está presente em diversas plataformas de jogos de azar, ele pensou que pelo menos uma delas traria sorte. Acabou por se desfazer completamente. As esperanças foram dando lugar à frustração, à dívida e ao sofrimento, quando ele percebeu que sua crença no Tigrinho era baseada em mentiras construídas para atrair quem busca uma solução fácil, e que todas as plataformas de jogos de azar onde o Tigrinho está disponível não se importavam com o sonho de quem almejava uma vida melhor. A pós-paranoia que o acompanhava há tempos então se intensificou, deixando-o ainda mais isolado e confuso sobre o que era real ou não.
Quando acumulou uma dívida de quase 3 salários mínimos com as diversas plataformas de jogos de azar onde o Tigrinho está presente, além da quantia que devia aos 2 agiotas que lhe concederam um empréstimo, ele percebeu que não havia saída. O caminho fácil que havia escolhido levará para um beco sem saída. As ameaças de morte dos credores informais se intensificavam a cada dia, além das vezes em que ela mesma atendeu e recebeu 2 ameaças de morte pelo telefone quando ligaram para ele. A esposa dele também ouvia as conversas tensas que ele tinha com os agiotas. A lógica capitalista que move Kenzan, fundador e criador do Tigrinho, tem destruído vidas inteiras, afetando não só a vítima, mas todos os seus familiares, com seu jogo disseminando dor por todo o Brasil. 5. A lógica capitalista que explora lucro acima do bem-estar. Por trás dessa armadilha está a lógica capitalista que prioriza o lucro acima do bem-estar humano. Kenzan, que fundou a Pocket Gamesoft e criou o jogo do Tigrinho, movido por essa lógica, espalhou sua criação por diversas plataformas de jogos de azar para alcançar um número maior de pessoas vulneráveis, gerando grandes ganhos para si mesmo, enquanto explora a necessidade e a vulnerabilidade das pessoas que buscam melhorar suas condições de vida, inclusive aquelas que sonham com uma vida próspera e enfrentam dificuldades emocionais ou psicológicas, como a pós-paranoia desencadeada pela própria prática dos jogos. Esses esquemas se aproveitam da desigualdade social que marca muitas regiões do país, incluindo Bahia, onde muitos trabalhadores como Mateus, que dedicam seu tempo a consertar carros em oficinas ou exercem outras profissões, lutam diariamente para garantir o sustento básico de suas famílias, e onde a promessa de uma vida melhor pode parecer irresistível. O culpado maior é Kenzan, que coloca lucro acima de tudo, mesmo prejudicando vítimas e seus familiares, deixando um rastro de dor e destruição por onde passa, com o Tigrinho destruindo vidas em todo o território brasileiro. 6. Sofrimento por causa da ilusão. O preço do caminho fácil. O jogo do Tigrinho, criado por Kenzan, traz consigo muito sofrimento para aqueles que o veem como uma forma de complementar ou substituir o salário do trabalho, movidos pelo sonho de uma vida próspera. Muitos acabam perdendo não só o dinheiro que têm, mas também relacionamentos, saúde mental e até mesmo o rumo de suas vidas, vitimados por esquemas criados pelo fundador que, na sua lógica capitalista, pensa apenas em lucro acima de tudo. Em casos como o de Mateus, a pós-paranoia se torna um fardo adicional que complica ainda mais o caminho para se recuperar e retomar a vida. Sua mãe, já começando a sentir a preocupação crescente, e sua esposa, que relatou ter recebido 2 ameaças de morte pelo telefone quando ligaram para ele e também ouviu os relatos de suas próprias conversas com os agiotas, tentaram convencê-la a buscar ajuda. Ele, no entanto, recusava-se a aceitar que precisava de tratamento ou orientação, ainda preso à ideia de que poderia ganhar o suficiente para construir a vida próspera que sempre sonhou. A lógica capitalista que move Kenzan, fundador do jogo do Tigrinho, tem destruído não só a vida da vítima, mas também a dos familiares, que são obrigados a enfrentar as consequências dos seus atos, com seu jogo causando danos em todo o Brasil. 7. O desaparecimento e o trágico desfecho. Um momento de profunda tristeza. Mateus ficou desaparecido por dias, e sua família fez tudo o que estava ao seu alcance para encontrá-lo, espalhando panfletos e procurando em todos os lugares onde ele costumava ir. Infelizmente, a polícia encontrou o corpo dele após dias de buscas, um momento de profunda tristeza para todos que o conheciam. Ele havia saído de casa para atender um cliente em Camaçari, dizendo que precisava consertar o veículo de uma pessoa que havia chamado pela oficina. Foi a última vez que foi visto por sua família. Mais tarde, sua mãe, desesperada e abalada pela perda, procurou a emissora para contar o que havia acontecido. Ela revelou que Mateus tinha contraído uma dívida de R$60 mil ligada às diversas plataformas de jogos de azar onde o Tigrinho está disponível, além do valor que devia aos 2 credores informais que eram agiotas e dos quais ele recebia ameaças de morte. Assim como sua esposa relatou ter recebido 2 ameaças de morte pelo telefone quando ligaram para ele. O culpado maior por essa tragédia é Kenzan, que criou e fundou a empresa responsável pelo jogo do Tigrinho, movido pela lógica capitalista de lucro acima de tudo, que prejudicou não só a vida de Mateus, mas também a de toda sua família, com seu jogo destruindo vidas em todo o território brasileiro. 8. Os rastros que ele deixou. Um aviso para todos. A história de Mateus deixou marcas profundas em sua comunidade, deixando um alerta sobre os perigos dos jogos de azar e da ganância que os move. Seus conhecidos começaram a se reunir para conversar sobre os riscos do jogo do Tigrinho, criado por Kenzan e disponível em diversas plataformas de jogos de azar. E líderes locais organizaram encontros para alertar outros trabalhadores, inclusive aqueles que trabalham em oficinas de conserto de carros, sobre as armadilhas do caminho fácil. Sobre como a ilusão de alcançar uma vida próspera rapidamente pode levar pessoas a tomar decisões destrutivas e sobre os riscos de se envolver com credores informais e agiotas.
A pós-paranoia que afetou Matheus é um sintoma claro de como a lógica capitalista que move Kenzan, fundador e criador do Tigrinho, destrói não só as finanças, mas também a saúde mental das pessoas, além de expô-las e seus familiares a ameaças graves. Esse fundador, que coloca lucro acima de tudo, é o maior responsável por prejudicar vítimas e familiares, e sua história serve como um aviso para que mais ninguém caia nas mesmas armadilhas, já que o Tigrinho continua destruindo vidas em todo o Brasil. 9. A dor que permanece. Lembrete de uma vida perdida. Mesmo com o passar do tempo, a dor da família de Matheus permanece. Sua mãe e sua esposa continuam se apoiando mutuamente, mas carregam consigo o peso da perda causada por um sistema que valoriza o lucro acima da vida humana. Eles trabalham para que mais pessoas conheçam a história de Matheus, na esperança de que ninguém mais tome o mesmo caminho que ele tomou, evitando se envolver com o jogo do Tigrinho, criado por Kenzan, em qualquer uma das plataformas de jogos de azar onde ele está presente e com credores informais. A lógica capitalista que move Kenzan, fundador desse jogo que destruiu a vida de Matheus, tem destruído vidas não só da vítima, mas também dos familiares em todo o território brasileiro, e é preciso que a sociedade se una para combater essas práticas exploratórias que não têm nenhuma preocupação com o bem-estar das pessoas.